Evangelho de Mateus, capítulo 24, do 36 ao 42. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco à tua disposição. Senhor, eu entendi a tua palavra. Eu peço graça para transmitir para cada uma das pessoas que vieram nessa noite. Que o coração e a mente e o entendimento, que os olhos espirituais, os ouvidos espirituais se abram e que seja uma terra fértil para que a tua palavra, Senhor, venha a produzir frutos. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amigos, meus irmãos, aqui nesse texto lido, Jesus estava então com seus seguidores e eles conversavam acerca de acontecimentos futuros. Coisas que Jesus já havia falado com eles no decorrer da sua caminhada. Ali já era quase que no final dos 3 anos e meio. Então, provavelmente eles já estavam andando ali uns 3 anos com Jesus. E nesses 3 anos, Jesus havia falado muitas coisas. E dentre essas coisas, sobre os acontecimentos futuros. Então, nesse dia, eles queriam saber, seus seguidores, seus discípulos, qual seria o dia exato que Jesus voltaria desse acontecimento. E esse acontecimento, de alguma forma, ele vai impactar a todos. De alguma forma ele vai impactar a todos, inclusive a nós. Para alguns será maravilhoso, mas infelizmente para outros, os que ficarem, será no mínimo desesperador. Então, o título da mensagem é a importância da vigilância. Mas sabe o que é bom? O bom é que se nós estamos aqui hoje, ainda dá tempo, nós não ficamos para trás. Ele ainda não veio. Ele virá, isso é certo. Mas mesmo que até hoje nós não levamos isso a sério, ainda há tempo de alinharmos a nossa vida. Então a gente vai estar vendo alguns versículos aqui. E como o pastor Aurélio falou, a gente pode estar comparando a nossa vida, a nossa forma de viver, com o que a palavra diz em relação a isso. E se identificarmos que precisarmos alinhar algumas coisas, dá tempo. Isso que é o bom. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus disse: eu vim para salvar quem estava perdido. Aí você pode perguntar, mas quem estava perdido? E a resposta é, todos nós. Romanos 5, capítulo 12, fala assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é que nós fizemos parte desse todos. Antes de eu e você fazer qualquer coisa de errado, o pecado já estava dentro de nós. Então, todos nós precisamos de salvação. E por isso que Jesus veio, para salvar o que estava perdido, ou seja,
para salvar todos nós. Quem recebe essa salvação? Já tem mais ou menos 2000 anos que Jesus Cristo, Filho de Deus, ofereceu um sacrifício perfeito, que é suficiente para nos salvar dos nossos pecados, ou do nosso pecado, né? Mas é somente através dele. Ele é o único meio, o único caminho para perdão de pecados e salvação. Por isso que a gente cantou: somente a ti eu me inclino. Porque ele é o único que pode nos salvar. A filosofia e algumas religiões dizem que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa expressão? Alguns também dizem que existem outros intercessores que podem interceder por nós agora e na hora da nossa morte. Mas Atos, capítulo 1, versículo 4 fala: porque há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mais uma vez, Jesus é o único que pode fazer mediação entre nós e Deus, que pode interceder por nós. Isso precisa ficar muito claro na nossa vida, esse entendimento, para que essa salvação chegue até nós, para que essa salvação de fato nos alcance, para que Jesus não tenha morrido em vão em nossas vidas, para que a sua morte venha a de fato ter efeito para nós também. Um outro exemplo deixado pelo apóstolo Paulo, falando em relação aos judeus, está em Romanos, capítulo 10, do 1 ao 3. Ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então Paulo estava falando assim, eu fui israelita, eu conheço os meus parentes, eu conheço os meus conterrâneos, eu sei que eles são zelosos pela lei. Eles querem obedecer a Deus, mas eles não tiveram entendimento de como ser salvos. Eles querem ser salvos do jeito deles. Eles querem ser salvos pela força do braço, pela obediência à lei, pelas obras. E não é assim que funciona. Ninguém pode salvar a si mesmo. Então Jesus veio para nos salvar. E nós precisamos dessa salvação. Mas tem que ser do jeito certo, do jeito dele. Efésios 2, capítulo 8, acredito que a maioria sabe de cor já. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Precisamos entender que somente Ele pode pagar pelos nossos pecados. Às vezes a gente diz assim, eu estou pagando pelos meus pecados. Sofri tanto essa semana. Mas ninguém pode, por mais que você sofra, ninguém pode. Só Ele pode pagar pelos nossos pecados. Se entregarmos a nossa vida a Ele e concordar que Ele seja o nosso Senhor e conduza a nossa vida como Ele quer, daí então somos salvos. E agora é uma notícia maravilhosa, é algo maravilhoso. Mesmo que você decida seguir a Jesus hoje, mesmo que você comece a seguir Jesus hoje, você será tão filho de Deus quanto foram aqueles que andaram com Ele na terra. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Se você entregar a sua vida a Ele hoje, você é tão filho de Deus quanto a gente que já está um tempão, quanto aqueles, os heróis da fé, que escreveram livros, que fizeram avivamento, e inclusive os próprios apóstolos. Nós seremos tão filhos de Deus
quanto eles. Olha que oportunidade. Então, se você está aqui hoje, você só não vai para o céu se você não quiser. E às vezes pode ser que você tenha alguns questionamentos na sua mente. Até fez perguntas, ninguém soube responder. E existem de fato perguntas que não existem, que nós não temos resposta. Só o Senhor tem. Mas vamos crer que é o propósito dele. Talvez se isso não tivesse acontecido na tua vida, tu não estaria aqui hoje. E você estar aqui pode ser uma diferença, pode ser um divisor de águas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos que eles estavam questionando? Pode colocar para nós aqui. Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Na minha versão fala assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia, que promessa, né, irmãos? Que promessa maravilhosa. Tem notícia melhor? Jesus veio para nos salvar, para que aonde Ele estiver, nós possamos estar também. Mesmo nós tendo pecado, mesmo com toda a maldade que está no coração humano, ainda assim, o Senhor nos amou. Mesmo a humanidade estando perdida em seus pecados e condenada ao inferno, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa foi para eles e também é para nós, que estamos seguindo Jesus hoje. Mas quando os seus discípulos perguntaram quando exatamente Jesus voltaria para nos buscar, ou para buscar eles e levar para morar com ele, a resposta foi: ninguém sabe nem o dia, nem a hora, somente Deus. Então ainda hoje nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Ele disse: será como nos dias de Noé. Os homens comiam e bebiam. Agora eu pergunto, o que tem de errado em comer e beber? Vocês acham que é errado comer e beber? É o que nós mais gostamos de fazer, não é? Vamos falar a verdade, crente come, né? Tem algum problema? Não. Tem algum problema em casar? Claro que não. Não tem problema nenhum em casar. Jesus fez seu primeiro milagre em um casamento. Jesus instituiu o casamento, ele abençoa, enfim. É tudo de bom o casamento. Mas então por que foi citado comer e beber, casar e dar-se em casamento? A questão é que nós não podemos esquecer que nós não somos desse mundo. Jesus foi nos preparar um lugar e voltará. Mas se nós começar a gostar demais dessa vida, se nós começar a gostar demais de comer e beber, de casar, e casamento, e festa, e tudo que o próprio Deus nos proporcionou aqui, e esquecer que Ele irá nos buscar, aí que está o problema? Nós podemos sim usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos abençoou, suas promessas. Mas o que nós não podemos esquecer é que nós não somos daqui. Ele está nos preparando um lugar lá no céu para vivermos eternamente com Ele. Por isso não podemos amar esse mundo e as coisas desse mundo. Mas
do que Ele e a sua vinda. Nós precisamos escolher fazer a vontade dEle em lugar da nossa. Isso às vezes é difícil, porque nós temos tantas vontades. Mas nós precisamos escolher fazer a vontade dEle antes da nossa. Nós precisamos considerar que pecado é o que Ele disse que é pecado, e não o que nós pensamos que é pecado. Vivemos dias em que os homens, como diz a palavra, são pastores de si mesmo. E o que significa ser pastor de si mesmo? Cada um decide o que é certo e o que é errado. Quem é pastor de si mesmo não se sujeita a ninguém, não obedece regras, não segue princípios. E foi assim, então, nos dias de Noé. Noé levou 100 anos construindo a arca, e em Hebreus fala que ele foi um pregador da justiça. Enquanto ele construía a arca, ele pregava para o povo da sua época. Mas ninguém ouviu a pregação de Noé. Aí veio o dilúvio e levou a todos. Todos morreram. Diz que 2 homens estarão no campo. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres trabalhando juntas, uma será levada e a outra deixada. Então, não fala de algo exterior. Não fala do lugar, não fala do título da pessoa. Mas o que deixa claro é que nós estaremos em um dia comum, como qualquer outro, em nossos afazeres e responsabilidades, junto com outras pessoas, que pode ser o nosso colega de trabalho, pode ser o nosso irmão da igreja, ou pode ser o nosso familiar. Mas quem não estiver vigiando será deixado. Por isso que diz que nós precisamos estar atentos, porque nós não sabemos quando será. Pode ser hoje, pode ser amanhã quando estivermos trabalhando, pode ser quando estivermos dormindo. E esse texto, essa fala de Jesus sobre o assunto, ela continua, ela vai indo. Pelo menos mais um capítulo ali. No 25, tem a parábola das 10 virgens, que é a sequência desse ensinamento. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as lâmpadas, mas não levaram óleo. Sabe o que é importante nós analisar aqui? É que todas as 10 eram da igreja. Todas as 10 eram crentes. 5 levaram óleo e 5 não. E o que quer dizer o óleo? O que significa o óleo? O óleo é o símbolo da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Quando somos cheios do Espírito Santo, não somos mais guiados pela nossa razão, nem pelas nossas emoções, mas nós temos a mente de Cristo. Gálatas 5, versículo 16 fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. Nós precisamos, então, andar em Espírito, ser guiado pelo Espírito. O homem natural, quando ainda não é guiado pelo Espírito, a vida dele, tudo o que faz, as suas decisões, vem da alma. Vem do que aprendeu com seus pais, vem da sua cultura regional, da sua religião, e muitas das vezes das experiências traumáticas que teve durante a sua vida. E a sua mente fica então moldada
acomodada, conformada a isso. E a pessoa fica então limitada e vive longe de Deus. Já o homem que é cheio do Espírito Santo, quando eu falo homem, é o ser humano, não é o homem masculino, é o homem e mulher. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele tem a mente de Cristo. E já não é mais a alma que está no controle, mas o Espírito. As decisões, ações e reações não têm mais a ver conosco, mas com Ele. Pensamos como Jesus pensa, agimos como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. Pensando então em um propósito maior, que é ser semelhante a Cristo. Estar então preparado para a sua vinda. Amém? Vamos abrir Efésios, capítulo 5, do 18 ao 21. Quem tem a Bíblia pode abrir. O pessoal pode colocar aqui. Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então é isso. É isso, é simples. Não é nada de profundo, de novo. É viver o simples, viver o básico. Aquilo que nós já sabemos praticamente. Então, desenvolver uma vida cheia do Espírito Santo é o resultado de um estilo de vida de relacionamento com Deus. Não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, ou no mesmo dia, ou num impacto. É um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que nós devemos nos isolar do mundo, ir para um monastério, ou algo do tipo. Mas buscar diariamente a presença de Deus através da oração, através da meditação na palavra, ter práticas espirituais como o jejum, a adoração, estar comprometidos com a igreja local onde congregamos, participar das atividades, se importar com os perdidos e não andar sozinho. Mas ser humilde e permitir que outros irmãos nos conheçam e nos ajudem em nossas áreas fracas. Confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados, ou sarados, ou libertos. Efésios capítulo 4, versículo 30. Fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Para que dia? O dia que Ele vier. Não entristeçam o Espírito Santo que está em vocês. Viva uma vida que agrade a Ele. Cuide para não entristecê-lo. Ele é o que tem de mais valor. É o que nós temos de mais valor. Ser deixado ou subir com Ele está diretamente ligado ao nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele é Deus. O Pai está no céu, Jesus está à sua direita e o Espírito Santo está dentro de nós. Então, com quem nós nos relacionamos? Com quem nós podemos ter intimidade?
Quem é que nos guia a toda a verdade? Quem é que nos constrange? Quem é que nos restringe? Quem é que nos orienta, nos ensina? Quem é que nos conforta? É o Espírito Santo. Desprezá-lo, entristecê-lo, seria a coisa mais ingrata que um cristão poderia fazer. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, capítulo 23. Muito importante esse versículo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando do espírito, da alma e do corpo irrepreensível para quando Ele vier. E tudo começa então no espírito. Vamos falar um pouquinho sobre o espírito, nosso espírito humano. É o Espírito Santo que quer nos levar à santificação completa. E ele age no nosso espírito humano. O contato que nós temos com Deus é o espírito humano tem contato com o Espírito Santo. E o nosso espírito, então, ele não pode estar contaminado. Ele tem que estar limpo. Nós precisamos resolver todos os nossos problemas com, primeiro, idolatria. Que seria, nós não podemos estar envolvidos com outras divindades nem ídolos, nem ocultismo, nem misticismo ou sincretismo religioso, nem horóscopo, nem benzimento, nem superstições passadas. Nós precisamos largar tudo isso, pedir perdão e estar alinhado com o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Então essas coisas contaminam o nosso espírito e impedem um alinhamento com Deus, impede que nós sejamos irrepreensíveis. A idolatria é uma coisa que precisa ser resolvida em nossa vida. Outra coisa importante aqui, isso aqui Deus falou muito comigo, falsidade teológica. Absorver ou espalhar heresias. Nos dias atuais, todos nós estamos expostos a heresias diariamente. E a maioria de nós está absorvendo essas heresias e nem se dá conta disso. Não precisa levantar a mão, mas quem de vocês essa semana assistiu um vídeo no Facebook, no Instagram, vídeo cristão? Eu acredito que a maioria deva ter assistido um ou vários. Nós não podemos absorver nem espalhar heresias. Mas tem tantas heresias absurdas sendo espalhadas, que os cristãos estão absorvendo e compartilhando, que isso é terrível. Mandaram para mim também essa semana. A vontade é xingar, tá? Pegar o celular e falar algo. Mas se o Espírito Santo não convenceu, quem sou eu para convencer? E vocês sabem que quando Satanás ele enganou a Eva, ele não se apresentou a Eva como Satanás. Ele se apresentou a ela como a serpente. E nós não temos a imagem hoje na nossa mente da serpente como ela era naquela época. A serpente naquela época que
Satanás usou para enganar a Eva, ele era o animal mais bonito que tinha lá. A Bíblia diz que tinha asas e era formoso e tal. Então, o Satanás usou algo lindo e bonito para se apresentar e conversar com Eva. E ali, Eva caiu no seu encanto. E hoje, é através de conversas e falas cristãs, evangélicas, que as heresias estão sendo espalhadas. E nós estamos absorvendo e muitas vezes compartilhando. Porque nós, sinceramente, o meu ponto de vista, para nós poder assistir essas coisas que está aí na internet, nós tínhamos que ter lido no mínimo, umas 3 vezes a Bíblia toda. E ter um bom entendimento da palavra, para saber identificar o que é heresia e o que não é. Mas a verdade é que a maioria de nós nunca leu a Bíblia toda. Então nós não podemos correr esse risco. Porque nós vamos ser enganados. Vamos ser sim. Porque hoje essa é a ferramenta de Satanás. O Senhor falou muito comigo sobre isso. E Ele falou assim, dá uma olhada nas pesquisas. Aí eu fui lá ver, né? Qual é a religião que mais cresce hoje? Não nada do que a gente imagina. Sabe qual é o movimento que mais cresce hoje? Essa foi a palavra. Qual é o movimento que mais cresce hoje? Sabe qual é? Os desigrejados. Foram pessoas, cristãos, até batizados, que comeram alimento estragado e se corromperam e hoje estão desigrejados. Foram enganados de uma forma que não se deram conta que foram enganados. E nas suas cabeças eles estão certos. Nas suas cabeças eles estão certos. Então olha como é grave isso. Olha o problema que é, para que o nosso espírito seja irrepreensível, nós nos alimentar com comida estragada. Ou seja ali, com a falsidade teológica. Existem muitos movimentos hoje, ateístas, ativistas, que combatem, né, em rede nacional a fé cristã, mas até tem um certo resultado, mas é mais barulho. O que mais tem desviado as pessoas, o que mais tem atrapalhado, destruído as pessoas, é as falsas doutrinas que estão sendo espalhadas com o nome de cristão, com o nome de evangélico, que tem levado as pessoas a abandonarem a fé, deixarem a igreja, trazido muitos problemas. Então isso nós temos que cuidar para ter uma vida irrepreensível para a volta de Jesus. E outra coisa que contribui para isso é o nosso problema de rebeldia. A rebeldia, ela está no ser humano, faz parte do ser humano caído. E dentro disso tudo, com essas falas, a rebeldia se manifesta. E o orgulho, e tantas coisas, nos levam então a nos afastar do Senhor. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria. É a mesma coisa que tu fazer feitiçaria, ser um rebelde. E nós vivemos uma geração que perdeu o entendimento de autoridade. Sempre que nós resistimos a uma autoridade, seja em qualquer esfera, nós estamos ficando espiritualmente impuros. Coloca ali para nós Mateus 24. Não, coloca Romanos primeiro. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. A maioria das pessoas desigrejadas hoje,
elas estão nessa condição porque se rebelaram contra os seus pastores, seus líderes, e se puseram nessa condição de não se sujeitar mais a nada e a ninguém. E eu até estava convencido que muitos, de fato, eles estiveram debaixo de líderes narcisistas, pastores que abusaram, roubaram, fizeram tantas coisas, e essa então é a razão, esse então é o motivo dessas pessoas não quererem mais pertencer a uma igreja local. E hoje, antes de vir para o culto, eu estava tomando banho. Enquanto eu tomava banho, eu estava meditando sobre a palavra, e o Senhor falou: isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Eu fiquei pensando, mas como? Aí o Senhor me levou na sequência do versículo inicial que a gente leu, Mateus 24, do 45 ao 51. Mateus 24, nem consegui anotar o versículo aqui. Só anotei o título, mas não consegui escrever. Mateus 24, do 45 ao 51. Consegue colocar? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: o meu Senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, o Senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, em uma hora que ele não sabe, e o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui está falando dos líderes. O Senhor é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. E Ele confia a igreja na mão de pessoas. Eu tenho uma certa responsabilidade aqui, o pastor Aurélio, o pastor Abel, o pastor Itamar, os líderes. Se nós começar a espancar vocês, se nós começar a fazer o que não deve ser feito, o Senhor virá cobrar de nós. A Bíblia diz aqui que essas pessoas terão lugar com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Olha a responsabilidade que está sobre os líderes, mas nenhum momento diz que por causa disso você não deve mais participar de nenhuma igreja. Se você sofreu esse tipo de problema, você pode procurar uma outra igreja. Existem muitas igrejas boas. A gente se esforça para pregar a palavra fielmente. A gente se esforça para amar, para cuidar. Erra também. Mas existem igrejas sérias. Mas não é desculpa para você ser um desigrejado. Se você passou por isso, dá tempo. Dá tempo. A questão ainda sobre a questão da nossa rebeldia. A nossa geração, ela não aprendeu o princípio de autoridade. Nós não aprendemos a respeitar. Não aprendemos a respeitar a polícia, não aprendemos a respeitar os professores, os políticos, embora nem sempre são honestos, na maioria das vezes não são, mas ainda assim são autoridades instituídas por Deus. Isso começa em casa. Como é difícil ensinar para os nossos filhos a obediência. A Bíblia diz em Efésios 6, capítulo 1, filhos, obedecei aos vossos pais. Mas como é difícil. Eu sei lá em casa. Tu fala, filho, faz isso. Ele quer saber por quê. Ele quer saber quando. Ele quer saber tudo. Mas o que é o certo? Se é para obedecer, é para obedecer.
Se nós conseguirmos ensinar princípio de autoridade para os nossos filhos em casa, eles não vão ter problema de respeitar a polícia, de respeitar os professores, de respeitar. E da mesma forma na igreja. Existem autoridades espirituais que precisam, que precisamos nos sujeitar. Também passei dificuldade com isso. Tinha dificuldade de me sujeitar aos meus líderes espirituais no começo. E como eu sofria? Foram alguns anos. Mas quando eu entendi que essa é a vontade de Deus, muito peso saiu de sobre os meus ombros. A partir dali, em um ano, as coisas aconteceram como se tivessem passado 10 em todas as áreas da minha vida, tanto espiritual, familiar, financeira, profissional, tudo. Porque é um princípio. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria, isso é muito sério. Nós precisamos organizar isso na nossa vida. E o orgulho também, ele é a causa de nós não perdoarmos. E como diz Marcos 11:26, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará os vossos pecados. Então eu anotei esses pecados que fazem parte do Espírito, Tem mais, mas já é um bom começo. Depois também tem a impureza da alma, que está relacionada às emoções, às invejas, às fantasias impuras, a ansiedade descontrolada, que é consequência da falta de confiança em Deus, a extrema necessidade de reconhecimento. Vocês sabiam que tem pastores que têm extrema necessidade de ser reconhecido? Faz parte do homem caído. Nós temos que cuidar com isso, cuidar para querer ser o centro das atenções. E aí por diante. Nessa parte das emoções, da alma, existe também, não é errado, se você procurar um profissional nessa área, um psicólogo, alguém nesse sentido, não tem problema, faz parte. Pode procurar pastor, pode procurar um irmão, pode procurar um amigo, e se precisar pode procurar um psicólogo, mas nós precisamos resolver as nossas emoções. A nossa alma, ela tem que estar limpa, irrepreensível, para quando Jesus voltar. E também fala sobre a integridade do corpo. Aqui envolve, então, tudo o que a pessoa pode fazer com o seu corpo físico. Então, nós precisamos resolver isso para sermos encontrados irrepreensíveis na vinda de Jesus. Então, quais são os problemas mais comuns relacionados ao corpo físico? Um dos problemas é a violência. Deus nos criou com instinto, força, agilidade, para trabalhar, para nos defender nossa família. Mas o pecado corrompeu isso e tornou em violência. E algumas pessoas são brigões. Para entrar numa briga só falta ter alguém para querer brigar com ela, está prontinha. E alguns são assim, e tem que lutar contra isso, e precisa vencer isso. Alguns tiveram pessoas na sua família que foram assassinos, e isso pode vir, e a pessoa tem que lutar contra isso, tem que se libertar disso, tem que tratar disso. Outro problema da área do corpo são os vícios. Teve, eu acredito que na outra sexta-feira, eu tive o privilégio de participar lá no TEMAP com alguns irmãos, e eu ouvi um testemunho de um irmão que ele me impactou muito. Ele contou o testemunho da vida dele, que ele foi por 30 anos dependente químico. 30 anos. E por muito tempo, ele não reconhecia que ele era viciado. Ele achava que ele poderia largar a hora que ele quisesse. Só que o vício não é assim.
Você não consegue largar quando você quer, quando você é viciado. E ele contou que só conseguiu vencer quando ele pediu ajuda. E o Senhor fez uma grande obra na vida dele. E o testemunho dele é muito impactante, me impactou. E eu declaro em nome de Jesus, esse irmão completamente curado e liberto, e que a vida dele será um testemunho para muitos. E muitos serão ajudados por esse testemunho. Glória a Deus pela vida desse irmão. E também tem, na área do corpo, a questão da imoralidade sexual. A palavra na Bíblia, imoralidade sexual, ela abrange todos os tipos de pecados na área sexual. Tudo que faz parte da área sexual, essa palavra abrange. Então, isso é algo que precisa ser resolvido para que nós sejamos puros para a vinda de Jesus. Efésios capítulo 5, do 25 ao 27. Aqui Paulo está falando sobre casamento, mas ele deixa um entendimento muito claro de como a igreja, que é a noiva de Cristo, deve estar. Fala assim: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Assim nós precisamos estar, procurar estar, buscar estar, nos entregar ao Senhor para que o Espírito Santo nos santifique. Sabe aquela frase que é muito dita na igreja? Venha como você está. Quem já ouviu essa frase? Será que essa frase é verdade? Venha como você está? É verdade. Venha como você está, que Cristo vai te salvar. Quando eu fui salvo, eu tinha uma vida toda ruim, todo arrebentado, todo cheio de pecado. E o Senhor me salvou. Só que Filipenses 1, capítulo 6, fala assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra na sua vida aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então você vem como você está, só você não pode ficar como você está. Eu não posso ficar como eu estava. Eu tenho que deixar o Senhor continuar uma boa obra, fazer uma boa obra de transformação. Se você pensa que você precisa acertar a sua vida primeiro para vir para Cristo, você não vai conseguir acertar nunca. Você tem que vir como você está e Ele vai te ajudar a acertar a vida. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hebreus 10, 24 e 25, também contribuindo para aquilo que a gente já falou antes. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, dependendo da tradução, fala não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Jesus disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas nós estamos mais perto do que nunca. Por isso devemos estar o tempo todo vigilante, esperando, não com medo, mas amando a sua vinda, desejando a sua vinda. 1 Pedro 4,7 fala: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Os irmãos do grupo de louvor já podem estar vindo.